chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Filipenses 3, versículo 13, que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, aqui do mundo, da terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Amém? Quem vai morar nos céus com Deus? Quem vai morar
cidade chamada Filipe, chamada de Os Filipenses. Como eu sempre digo, não era nome da igreja. A igreja era chamada pelo nome da localidade. Não é como o dia de hoje, que cada denominação põe o seu nome fazendo propaganda da sua igreja. Mas nós temos uma finalidade aqui, aprendemos na palavra com os apóstolos e com o Espírito Santo de falar mais do nome de Jesus. Então ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo estava vivo, ele não julgava que já tinha alcançado, a vida eterna. Mas uma coisa ele disse que ele estava fazendo, mas uma coisa faço, é o que ele estava agindo. E é que esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é a vida eterna. Nós temos uma promessa, como nós lemos no versículo 20: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os testemunhas de Jeová, eu falo abertamente, porque eles pregam mentiras, dizem que nós vamos morar eternamente aqui. O livro do Apocalipse 21, João disse que ele viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O próprio João, no capítulo anterior, ele diz que vê um grande trono branco e o que estava sentado sobre o trono, da presença dessa pessoa que é Jesus, o céu e a terra desaparecem, fogem, e não se acha mais lugar para este céu e para esta terra. Então não vamos morar eternamente aqui. Como eles dizem que uma parte deles moram aqui e uma parte deles vão morar no céu. Uma confusão, uma teoria criada pela imaginação e interpretação deles. Mas aqui está escrito: mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está no céu. Também no livro de Isaías diz que nós veremos a terra que está longe, que não é daqui, E a palavra do Senhor nos fala que nos céus, onde vamos morar, tem uma terra diferente dessa aqui, cujas ruas são de ouro, tudo brilha, não tem nada a ver mais com esta terra. No livro de Isaías 65 e no livro de Isaías capítulo 11, em outras escrituras, nos fala de um reinado sobre a terra com Jesus durante 1000 anos. Também no Apocalipse 20 fala sobre este reinado. Mas quando terminar o reinado de 1000 anos, então o inimigo será destruído para sempre e haverá o juízo final. Todos os mortos serão ressuscitados para comparecer diante do tribunal de Jesus para serem julgados. Ali será aberto o livro e aí o histórico de cada pessoa. Depois disso, irmão, um novo céu e uma nova terra será dado ao povo de Deus. Esse lugar já foi feito antes da fundação do mundo. Por isso Deus não vai transformar esta terra. A nova terra prometida já está feita. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, eu não julgo que eu haja alcançado, porque ele estava vivo aqui. Mas uma coisa ele estava fazendo, ele estava prosseguindo para o alvo. Nós também devemos prosseguir para o alvo e imitar aqueles que pregam a verdade, os pastores, É como ele disse aqui no versículo 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Irmãos, então, no livro de Hebreus também, capítulo 13, diz assim: imitai os vossos pastores, que velam pelas vossas almas. O pastor tem que ser uma referência para os membros. O pastor tem que ter ali uma boa fé, uma boa conduta, uma vida limpa, tem que ser um bom conselheiro, sempre ativo, sempre em oração. Então os membros devem imitar os seus pastores.
Pastores que andam segundo a palavra de Deus. E devem também pensar assim, esquecendo das coisas que vão ficando para trás. Não fique lembrando do que perdeu, do que não conseguiu. Prossiga para o alvo. Há algo melhor esperando nós do que qualquer coisa desta terra. Porque muita gente, muitos crentes, muitos evangélicos já são inimigos da cruz de Cristo. Quase não pregam renúncia, não pregam o sacrifício de Jesus, a importância de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Quando já não pregam isso? São inimigos da cruz de Cristo. Como poderão entrar no reino dos céus? Não é? E eles valorizam o quê? Valorizam as coisas terrenas. Como diz aqui, não é? Diz aqui no versículo 18: porque muitos há dos quais muitas vezes nos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Então eles têm um Deus diferente do Deus do céu, chama-se ventre. Só pensa na barriga, só pensa em comer, beber e dormir. São pessoas que só pensam em bens materiais. E Paulo está falando de pessoas religiosas da sua época, que viviam no meio deles, que só pensavam nas coisas terrenas, cujo fim dessas pessoas era a perdição. Gente, os bens materiais, comida, é só para sustentar esse corpo que vai para o pó da terra. Está lá no livro de Eclesiastes. E o pó volte à terra como era. E o que Deus falou para Adão? Por quanto tu és pó, ao pó tu vai tornar. Isso aqui, quantas pessoas batalham tanto para enfeitar o corpo de carne, para manter o corpo de carne mais novinho. Tem gente que não quer ficar velho, não se conforma com a velhice, aí quer esticar a pele, pintar o cabelo, pinta as unhas, pinta a sobrancelha, faz um monte de coisa para parecer mais bonito, mais novo. Nós não devemos atentar para isso, porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 7, ainda que o nosso homem exterior, esse aqui, né, se corrompa, venha envelhecer, o nosso interior, nosso homem interior, a nossa alma e o espírito se renova dia após dia com a mensagem da palavra, com o alimento da palavra de Deus. Mas nós então temos uma esperança viva. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa cidade que está no céu. Vamos só recordar, vamos lá para o Apocalipse 21. Aleluia, só para recordar, é gostoso recordar, é gostoso ler a palavra de Deus. Está escrito assim: e vi um novo céu, glória a Deus, aleluia, e uma nova terra. Nova não é renovada, não é transformada, nova, novo. Carro novo não é carro arrebentado, carro reformado. Deus não vai reformar a terra, é novo céu e nova terra. Aí vem, porque já o primeiro céu, esse que nós conhecemos, olha, porque já o primeiro céu, olha, e a primeira, primeiro isso aqui, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então é um mundo diferente. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Descia para onde? Para essa nova terra, adereçada como uma esposa ataviada, arrumada, pronta para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Veja bem, Deus está no céu, Ele diz que vai habitar conosco na cidade. Então essa cidade fica onde? Na terra que está no céu. Na terra que está no céu, não é? Veja bem, porque se ela vinha de Deus, ela vinha do poder de Deus. Deus está reservando ela num lugar, mas ela vai pousar aonde? Aonde Deus vai morar conosco. Jesus disse assim, que naquele dia, como o pastor separa os bodes das ovelhas, Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reino. Que reino é esse? Reino é formado de lugar, de palácios, casas, águas, jardins, rios, leis e um reino. Então como que Ele vai transformar essa coisa aqui, essa terra que vai passar, se esta nova terra foi preparada antes da fundação
Jesus disse: vinde, bendito de meu Pai. Vou falar de novo: possuir por herança. Isso vai ser no dia do juízo. Ele vai falar isso para os salvos: possuir por herança o reino que vos está preparado, ó, desde a fundação do mundo, desde a fundação desse mundo aqui. Quer dizer, antes de Deus, antes do Senhor preparar isso aqui, Ele já tinha preparado o troféu. Antes da corrida, antes da disputa, o prêmio já estava preparado. Eu conheci um irmão que, quando ele estava no mundo, ele fazia pergunta na mente dele. Ele pensou que eu não iria aceitar, porque eu já conheço esse assunto há muitos anos. Ele disse: irmão, uma certa vez eu me perguntava de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui na terra. Muita gente se pergunta, faz essas perguntas dentro de si. Não é todo mundo não, porque as pessoas às vezes vivem a vida sem pensar mas como é que pode? Eu nasci no ventre, mas antes do ventre, onde é que eu estava? Como é que eu apareci no ventre da minha mãe? Tem pessoas que fazem essas perguntas, mas tem outras não. Ele tinha um dia uma voz bem clara, disse para ele: vós viestes de um lugar que vós não lembrais mais, e vós estáis aqui porque eu quero, e vós ireis a um lugar que eu preparei antes deste mundo. Maravilhoso. Ele disse que esta voz falou para ele antes dele ser crente, quando ele estava no mundo. Aleluia. Isso foi no centro do Rio de Janeiro há muitos anos. E ele disse: o que o irmão acha disso? Eu disse: eu sei de tudo isso, irmão. Ele ficou muito feliz quando eu disse que eu sabia de tudo isso, porque são segredos que Deus não tem dado a qualquer pastora, o pastor que tem por aí, ou qualquer irmão. Deus não tem dado. O povo não tem capacidade, o povo não faz por onde, não vive em santidade para receber. Mas o Senhor preparou antes, muito antes, esse lugar glorioso que nós. Por isso ele disse em João 14: na casa do meu Pai há muita morada. Primeiro ele fala: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muita morada. Se não tivesse, eu de antemão tinha dito para vocês que ia preparar, mas já tinha. Por isso que eu não aceito essas Bíblias corrompidas: e quando eu for e vos preparar um lugar. Jesus não foi preparar lugar em lugar nenhum. Qualquer teólogo está errado que prega isso, qualquer pastor que prega isso está errado. Numa tradução melhor está escrito assim: e se eu for e vos preparar um lugar. Quer dizer, é uma palavra que põe uma suposição, porque ele já tinha dito: na casa do meu Pai há. Verbo há vem de haver, de ter. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Caso, se não fosse assim, num português bem antigo, diz: se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar. Caso não houvesse, ele já tinha alertado, já tinha dito para os discípulos que ele iria preparar um lugar. Mas foi só uma suposição. E as pessoas ficam enroladas, não estudam português, ficam enroladas com esse assunto. Pega um pouco professor de português, não crente, porque as pessoas já vão ler aquela história de que Jesus foi preparar um lugar e não conseguem ver a pontuação ali, não conseguem decifrar. E tem um monte de Bíblias adulteradas por conta de falta de entendimento, de interpretação. Mas a nossa cidade, ela já está no céu preparada, aleluia, desde a fundação do mundo. É fácil de entender isso, até na nossa vida, não é? Por exemplo, os jogadores de futebol, antes de jogar, já tem um prêmio deles preparado. Paulo fala aqui, não é? Que ele corre para encontrar o alvo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação é uma chamada de Deus. Vocação é quando a pessoa é chamada por Deus para a vida eterna. Irmãos, eu sou muito feliz. Eu tenho sido falado com Deus: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou fora do caminho do inferno. Eu sei que eu tenho que vigiar até a hora dele voltar e até a hora de eu partir, mas meu nome já está escrito no livro da vida. E eu não quero seguir caminho errado, sabe? Caminho do inferno, fazer coisa errada. Eu não quero praticar coisas erradas. As coisas erradas condenam. Por isso que ele disse: esquecendo das coisas que ficam para trás, esqueça das mágoas, esqueça dos problemas, esqueça das dificuldades, olhe sempre para frente. Cada dia que
passa é um tempo a menos que nós vamos ficando aqui na terra. Eu todo dia estou agradecendo, não pelo novo dia, estou agradecendo porque já se passou mais um dia. Eu estou fazendo isso, eu estou na contagem regressiva. Senhor, obrigado por mais um dia que se passou. De manhã eu tenho falado com o Senhor: Senhor, obrigado por mais um dia que se passou. Glória a Deus. Menos tempo eu aqui na terra, porque eu desejo estar com Jesus. Se alguns são inimigos da cruz de Cristo, eu não sou. Eu tenho um desejo de estar com Cristo, e que outras pessoas também entendam a mensagem e também se posicionem e tomem a tendência certa, porque muitas pessoas não estão tomando tendência certa. Eu tenho pregado, falado para algumas pessoas, mas parece que as pessoas estão mais voltadas para as coisas desta terra e não sabem que em breve, muito perto está a volta de Jesus, e este mundo será transtornado. Irmão, muita coisa terrível está para acontecer. Mas aqui está uma mensagem gloriosa. Mas a nossa cidade está no céu. Quem vai morar? Oh, glória a Deus e aleluia. Com as labaredas. É com Jesus, é com nosso Deus, que é um fogo consumidor. Amém?